e convocando em seus 12 discípulos, deu virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém. Só até aqui, irmãos, podemos sentar. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, hoje é um culto de missão. E quando eu venho para um culto de missão, eu não venho exatamente pensando no missionário que está lá no outro país. Eu venho pensando em você que está sentado aqui nessa poltrona essa noite. Porque cada um de vocês, em potencial, é um missionário. Louvado seja Deus. Quando Jesus dá as últimas instruções antes de ser levado às alturas, ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em Samaria, em Judéia e até os confins da terra. Eu acredito que os missionários que estão nos confins da terra, eles não começaram lá, eles começaram aqui em Jerusalém. E se Deus tem um chamado a tua vida para te levar para fora, Ele vai começar te usando aqui em Jerusalém, para depois te levar para os confins da terra. Louvado seja Deus. E a obra missionária, irmãos, é um pacote. Porque você vai pregar. E interessante aqui, que me chama a atenção, que a primeira coisa que diz nesse texto, que Jesus deu-nos virtude e poder. Sobre quem? Sobre todos os demônios. Todos os demônios. É uma coisa que mais assusta um ser humano. A coisa que mais mete medo num crente é quando o demônio se manifesta em alguém e não sabe o que fazer. Mas quem, irmãos, está fazendo a obra de Deus, quem está fazendo missão, pregando a palavra, você poderá facilmente se deparar com alguém que esteja possuído por demônios. Já vi crente sair correndo num momento desse, com medo. Pessoas têm medo dos demônios, mas não temem a Deus. Você não temer, irmão, a Deus. Satanás já foi julgado, condenado, vencido lá na cruz do Calvário. Aleluia. Então, irmãos, essa noite eu quero falar sobre formas de se expulsar demônios dentro da Bíblia. Porque você poderá se deparar com a circunstância e você vai se lembrar. Aquele dia o pastor ali falou isso na pregação. Mas eu quero começar lá em Hebreus, no capítulo 1, onde a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores para servir, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então a palavra anjo também quer dizer mensageiro. E existem 4 categorias na hierarquia angelical: anjos, arcanjos, querubins e serafins. Cada um deles tem funções distintas umas das outras. E entre esses anjos havia um que o profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo 12 ao 15, descreve como ser magnífico, um dos seres angelicais mais lindos. Porque a Bíblia diz, Deus falando através do profeta: eu te estabeleci. A tua cobertura era de pedra, toda sorte de pedras preciosas, topázio, ônix, carbunco, esmeralda,
E ainda diz a palavra: e os teus pífaros estavam em ti, o som dos teus tambores, eles estavam em ti desde que foste criado. Esse ser, ele não precisava, irmãos, de um instrumento para tocar, como fazem os nossos músicos, mas simplesmente emanava um som, o som que ele queria instrumental. E a Bíblia diz: formoso eras, tu estavas no jardim de Deus, entre as pedras afogueadas, e eu te estabeleci como querubim ungido para proteger. E tu eras perfeito até que se achou iniquidade em ti. E esse ser, irmãos, o profeta Isaías, lá no capítulo 14, descreve ele agora. O profeta Ezequiel descreve ele como um ser angelical na sua origem. Agora o profeta Isaías descreve ele hoje como ele é hoje, depois da sua queda. E o profeta Isaías diz: e tu foste lançado desde o céu até a terra. E agora ele é como um vestido de mortos transpassado a espada, como quem desce ao covil de pedra. Se Satanás for transfigurar diante de qualquer um de nós, na sua figura original hoje, na sua figura atual, é muito fácil qualquer um de nós desmaiar. Eu não sei se você já viu alguém com a queda ralada no asfalto, com uma queda de moto ou bicicleta. Eu vi, fiquei apavorado. E o profeta Isaías diz: como um corpo morto e pisado. Essa é a fisionomia dele hoje, atual. Só que o apóstolo diz que ele tem poder até para se transformar em figura de anjo de luz. Ele não se apresenta como ele é hoje, mas ele se apresenta às vezes até como figura de anjo de luz. E esse ser conseguiu perverter essa parte dos anjos, e esses anjos foram lançados junto com eles, que diante de Deus agora se tornaram demônios, inimigos número 1 de Deus, inimigos número 1 do ser humano e muito mais da igreja. Sabe por quê, irmãos? Não é só da igreja não, que é inimigo de qualquer ser humano. Porque o profeta Isaías dizia, dizendo: eu subirei acima das estrelas e estabelecerei o meu trono. Subirei das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus pega e lança do céu à terra e pega um pouco de barro, faz ali um boneco e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aquilo que ele fazia no céu, que era louvar e adorar a Deus, Deus deixou para nós, irmãos, que somos a sua imagem. Que se eu serei semelhante ao Altíssimo, semelhante ao Altíssimo sou eu e você que está aqui nessa noite. Aleluia. E meus queridos irmãos, Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. A palavra os, irmão, é abrangente. A igreja recebeu de Deus, recebeu de Jesus poder e autoridade para expulsar qualquer tipo de demônio. Aleluia. Por isso não tenha medo, não se preocupe, porque se acontecer
você está revestido com a autoridade de Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, você só dizer para ele: sai, Satanás, em nome de Jesus. Só isso é suficiente, porque no nome de Jesus há poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus há autoridade, há virtude. Louvado seja Deus. E meus queridos irmãos, não é por causa disso que você vai sair caçando demônio por aí para expulsar. Existe os crentes bem doidos que começam a orar muito e começam a ir caçando demônio para expulsar, né? Faz isso não. Se surgir uma situação, alguém te chamar, vai em nome de Jesus, tá? Nós não temos isso aqui, mas eu já vi e vou falar para a igreja para que você nunca faça isso. Nós temos campanha toda quarta-feira na nossa igreja. Eu já vi pregadores de campanha dizer: eu quero desafiar o diabo aqui nessa noite. Quem somos nós para desafiar o diabo? Porque ele é espírito, mas nós somos carne e osso. Nós temos poder sobre ele no nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que o anjo Gabriel, quando disputava o corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo algum, mas disse: o Senhor te repreenda. E como é que eu vou ficar desafiando o diabo? Eu não tenho medo dele, não vou ficar procurando ele sobre um caça-fantasma. E a Bíblia diz, em Efésios capítulo 12, versículo 19, que muitas maravilhas se faziam. Maravilha extraordinária se fazia por intermédio do apóstolo Paulo lá em Éfeso. E tinha lá, irmãos, os judeus exorcistas ambulantes, os caçadores de fantasma lá em Éfeso. E eles tentavam invocar o nome de Jesus sobre as pessoas endemoniadas. Chegaram numa casa e disseram para o demônio: esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio disse assim: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, e vós quem sois? E o homem que estava possuído, irmãos, se lançou sobre eles e conseguiu alcançar 2 deles, que eram 7, e eram filhos de Seva. Seva era o principal sacerdote lá em Éfeso. E a Bíblia diz que aqueles homens fugiram nus e feridos. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. Primeiro segredo para você expulsar demônio: quando você entra na escola, lá no primário, você aprende as letras, né? A, B, C, D. Mas quando você se torna um discípulo de Jesus, porque a palavra discípulo quer dizer aluno, quando você entra nessa escola que Jesus é o mestre, você não aprende A, B, C, D, você aprende O, B, B, C. Primeiro segredo, irmãos, é estar em obediência à palavra do mestre, a qual você é discípulo. Não vai expulsar demônios se você não estiver na obediência da palavra de Deus. Aleluia. E aqueles homens eram filhos de sacerdote, mas não adianta, irmão. Não adianta ser filho de sacerdote, não adianta ser judeu, não adianta ser membro da igreja, não adianta ter uma credencial de pastor da CIMAX, se não tiver obediência, se estiver vindo com Deus. Louvado seja Deus. Esse é o primeiro passo.
Aleluia. Então, mas a primeira maneira de expulsar um demônio é em nome de Jesus. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, sai! Certamente ele vai sair. E se não sair? Poderá não sair? Poderá não sair, dependendo do demônio que tiver ali. Porque aconteceu com os discípulos. Nesse texto que foi lido, da leitura introdutória, eles voltaram regozijando. E disse: Senhor, em teu nome até os demônios nos obedecem. E Jesus disse para eles: alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos no livro da vida. Mas eles tiveram experiência, expulsaram todos os demônios, se deparou diante deles. Mas um certo dia, Jesus subiu ao monte da transfiguração, levou consigo Pedro, Tiago e João. E lá o seu rosto brilhou como o sol, seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos como a lã, vestido resplandecente. E aparece Moisés e Elias falando ali com Jesus. E então, meus irmãos, Pedro, naquele êxtase espiritual, ele olha para Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. É muito bom, irmãos, quando Jesus está presente. Você já conseguiu sentir a presença dele aqui hoje? Glória a Deus. E aí, bom é estar aqui. Se queres, façamos 3 pedras: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não se preocupou com ele, com o João, nem com Pedro, né? Nem com o Tiago. 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E aí, de repente, Jesus volta ao normal. Quando eles descem do monte, encontram os demais discípulos cercados por uma multidão, alguns escribas ali disputando com os discípulos. E Jesus chega, e um homem se aproxima de Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é possuído por espírito maligno, e ele espuma, e o espírito maligno lança muitas vezes no fogo e na água. E eu trouxe ele aos teus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. E aí, irmãos, o crente fica desmoralizado, né? Pensou, irmãos? Rapaz, pastor ali, rapaz, não estou lembrando do senhor, não. Pastor ali foi pecado, hein? Rapaz, ó, deu um negócio aí, rapaz, ó. Né? Começa logo a murmurar e ser feito julgamento a respeito da pessoa do pastor ali. Eu fui chamado para orar por um irmão, e o irmão nem estava endemoniado, só estava doente, só porque eu não achei que eu talvez não devesse ir. Alguém falou: o pastor tem pecado, ele não quis orar por fulano, né? Isso acontece. Mas, irmãos, aí Jesus pergunta para um: desde quando acontece isso? Eu falei: desde a infância. Aí Jesus então: cadê o menino? Traz aqui. Quando o rapaz olha para Jesus, o demônio manifestou e jogou aquele rapaz, e expulsou ele, não sai, repreendeu e saiu, e o menino ficou como morto. E aí Jesus foi lá e pegou ele pela mão e o levantou. E os discípulos ficaram incomodados. Quando chegou em casa, eles perguntaram: Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Aí o Senhor disse para eles: há uma casta de demônios que só se expulsa com jejum e oração. Então, irmãos,
Uma forma de expulsar demônio, a autoridade do nome de Jesus. Outra forma, jejum e oração. Se expulsou o demônio e não quer sair, não vai orar, vai jejuar. Agora eu quero te falar de outra maneira de expulsar demônio. O profeta Jeremias. Deus disse para ele: Jeremias, o que vês? Senhor, vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Porque a minha palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Ou a versão está penha quer dizer pedras. Então, irmãos, tem demônio que ele não sai expulsando em nome de Jesus, não sai com jejum e oração, ele sai com a palavra. E eu tive uma experiência quando eu pastoreava a igreja ali em cima, alguns anos atrás, já tem bastante tempo. Tainara não era nem nascida ainda nesse tempo. Só para vocês terem uma noção do tempo que faz. E o moço veio pedir permissão para internar a esposa no Adalto Botelho, porque ela ficava possessa 24 horas. Ela achou que era loucura. As igrejas lá do bairro onde ela morava não puderam expulsar o demônio. Assembleia de Deus, Deus de amor. Expulsado, e o demônio não saiu. E aí a irmã dela disse: não, vamos levar lá na igreja, pastorear e orar. Aí se não sair, te leva para dar o poder. Era um culto de quinta-feira. E depois do culto nós fazíamos uma roda de oração. Aleluia. Nós dávamos as mãos. E Deus começou a fazer um rebuliço através daquela oração, todas quinta e domingo. E a pessoa possuída por demônio participou do culto todinho sem nenhuma reação. Quando terminou o culto, nós demos as mãos, mandamos fechar a porta da frente, deixando só a lateral aberta. E quando nós demos as mãos, o diabo disse assim, no corpo da mulher, na boca da mulher: eu estou igual baratinha no meio dessa roda. Eu falei: Satanás, é igual baratinha mesmo, porque barato é para ser pisada. E vai ser repreendido aqui hoje em nome de Jesus. E botamos na cara que a mulher, né, revirou, fez aquele movimento todinho. E nós começamos a expulsar demônio com a mulher. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Foi manifestando, irmãos, legiões. E a igreja que eles lembram de uma vida de oração. Pastor Simário lembra disso. Era um monte. Mas todo dia nós tínhamos um monte, aquela turma de homem, novo convertido. Toda sexta-feira nós tínhamos vigília na igreja. Eu ia para o Mochoara, irmãos. Toda segunda-feira, só descia na quarta, jejum absoluto. E dizendo que ele não sai, não, dizendo, mas não saía. Só sai amanhã, 8 horas da manhã. Fora, que negócio de água pode mandar na igreja. Irmãos, cheio do poder de Deus, pastor José Martins, do Estado da Rolândia. Eu só estou tirando o demônio. Sai, em nome de Jesus, o demônio ficava ali. Aí, irmãos, eu dirigi a congregação. Depois de um tempo, a gente ali, eu deixei os irmãos lá e subi no culto, dobrei meu joelho e disse: em espírito, eu disse: Senhor, eu sou o dirigente dessa congregação. O Senhor sabe, eu não tenho outro compromisso a não ser fazer a tua obra. Então, se o Senhor quiser me provar, se eu deixando eu passar a noite toda aqui, não tem problema. Mas, Senhor, a tua obra vai ficar desmoralizada. E o dia que foi me dado posse como dirigente dessa igreja, o Senhor sabe, eu dei posse para o Senhor. Dirigente dessa igreja é o Senhor, Jesus. Eu sou aqui só um cooperador para obedecer a tua voz. Esse demônio só sai amanhã às 8 horas. Senhor, fala para mim o que eu tenho que fazer para esse demônio sair.
Mas só em espírito, irmãos, não olha em voz alta não. Aí estava lá assim, no meio da porta da igreja, alguns irmãos. Aí o Senhor, de costas, joelhado aqui, aí o Senhor me deu uma visão. O Senhor me mostrou uma visão no ar, um martelo em direção àquela mulher possuída. E eu entendi a visão por causa do profeta Jeremias. Eu disse, irmãos, por favor, silêncio agora, todo mundo. Traz essa mulher, bota ela sentada aqui. Aí a irmã disse, pastor, vai fazer bagunça. Não, não vai não. Bota sentado do meu lado aqui. Aí eu disse assim, irmãos, não foi nada aprendido por ninguém não. Foi uma coisa que Deus me deu na hora. Eu falei, anjo do Senhor, amarre esse demônio para mim. Irmãos, que a mulher estava com o coração, ela fez assim, ó. Aí ficou lá assim, tinha hora que ela cansava, tentava respirar, aí eu as coisas batiam as panelas. Aí, irmãos, agora eu quero silêncio. Aí o demônio falou da boca dela, silêncio, porque o rei vai falar. Eu falei, vai mesmo, o rei Jesus vai falar aqui agora. Peguei a Bíblia e abri em Mateus capítulo 28, onde fala sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Fiz uma leitura pausada, tranquilo, e disse, Satanás, você já foi vencido lá na cruz do Calvário. E eu te ordeno que saia dessa mulher e não volte mais, em nome de Jesus. E a mulher ficou liberta. Para a glória de Deus, irmãos. Eu não estou falando assim para exaltar, não, eu sou ninguém. É para exaltar o nome de Jesus. Porque é uma experiência que eu vivi no meu ministério. Então, irmãos, você expulsa o jejum com autoridade no nome de Jesus, com oração e jejum e com a palavra. Nós vemos em 3 formas distintas de se expulsar demônios. Agora eu quero te falar da cena ainda, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo aí que tá. Não vou passar do horário, não. Isso é missão, irmãos. Libertar os oprimidos, cativos. E Jesus nos chamou para isso. Jesus chamou você para isso. Você que está sentado aqui hoje me ouvindo, você foi chamado por Deus para fazer essa obra. Aleluia. Meu tempo já está passando. Juventude, prepare-se. Pastorinha está com o caminho para 64. Daqui a pouquinho eu não estou aqui mais não. Passa tudo tão rápido. Eu olho para trás e parece que um dia desse eu era um jovem que fazia parte do estado de velocidade, e o tempo voou. Eu já estou substituindo alguém que me ensinava, que me orientava, não está mais aqui, Jesus já levou. Daqui uns dias eu levo a eu, fico com você vai ter que me substituir aqui. Pastor Lucimar, louvado seja Deus. Então, irmãos, eu quero falar de outra maneira de se expulsar demônios. Está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Deus disse para o profeta Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não sejas mais rei de Israel? E a Bíblia diz que o Senhor permitiu. O Senhor enviou um espírito maligno da parte do Senhor. E Saul ficava, irmãos, perturbado com aquele espírito maligno. E alguém disse para ele, rei, por que você não chama um tocador para tocar a harpa? E o senhor vai se sentir melhor. Aí um dos servos dele disse assim, olha, eu conheço um filho de Jessé, o Belamita, que é moço valente, sisudo de palavras, que toca bem. Então Saul enviou o mensageiro a Jessé e mandou trazer Davi. E quando Saul estava lá, irmãos, perturbado, Davi tocava aquela harpa maravilhosamente bem.
E o espírito maligno deixava a saúde ficar liberta. Então, irmãos, o louvor, ele liberta. O louvor expulsa demônios. Louvado seja Deus. Eu recebi um presbítero na minha casa, mas eu estava de viagem, ele atrasou minha viagem 1 hora, eu tinha que ir para a rodoviária. E ele veio, pastor Ali, você não vai fazer o que você vai fazer não, rapaz, você deixa sua família sozinho, não sei o quê. Olha, pastor Ali, foi contando essa história, eu ouvi que ele mostrou por educação, porque ninguém gostava de ouvir, coitado. Ele falava muita abobrinha, e aquele dia ele disse 1 hora de abobrinha, mas 10 minutos foi muito precioso, eu guardei até hoje. E ele dizendo que ele era dirigido por uma congregação no interior de Minas Gerais, onde tinha lá uma mulher possuída por demônio, e o demônio manifestava nela e acabava com o culto na Igreja de Deus e Amor, na Assembleia de Deus, chutava os bancos. Os homens pegavam e jogavam 3 metros de altura, se ficar batendo lá, todo mundo tinha visto aquela mulher, e botaram na hora de Maria tomar homem. E ele disse que um dia essa mulher entrou na igreja. E aí ficou todo mundo preocupado. A mulher entrou na igreja, quando manifestou, ela saiu para tudo lá, pela janela, pela porta lateral. Ficou só ele e o irmão José. O irmão José era o dirigente, ele era o segundo. Mas o Tiago vai poder, não precisa saber dele. Irmãos, sei que eles dobraram junto e começaram a orar. Aí o demônio dizia: ô irmão Tiago, irmão José, eu vim aqui para orar com vocês hoje. Vocês querem que eu tire a oração ou vocês oram? E aqueles outros estão orando, orando de cansado. Vê que ele falou? De suar. E ele falou: Jesus, se o senhor me expulsar esse demônio, eu rasgo minha Bíblia e jogo ela fora. E está ali orando, cansado. Aí fizeram uma pausa. Você cansou, irmão Tiago? Está cansado, irmão José? Quer que eu tire um pouco da oração? No período de oração? Eu vim aqui para orar com vocês hoje. E o irmão Tiago, vamos orando, começou a orar, outra vez orar, e reclamando com Deus, e Jesus vai falando no ouvido assim: meu servo, canta. E ele achou que era o irmão José que estava falando com ele. Quem canta? Quem é o irmão José? Mas o irmão José estava distante, a voz falou no ouvido dele. E ele continuou: Jesus, se eu esquecer esse demônio, Jesus, eu não sou mais crente, eu rasgo minha Bíblia. E o Senhor novamente diz: meu servo, canta. Ah, ele ficou nervoso novamente com o irmão José, mas o irmão José estava longe. E ele continuou orando. E Jesus diz novamente: meu servo, eu não te falei, meu servo, que canta para mim. Aleluia. Irmãos, aí o irmão Tiago parou: irmão José, vem cá, José, para aí. Aí começaram a cantar: a minha vida Jesus já transformou, eu quero te saudar com a paz do Senhor. E começaram a louvar o Senhor. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Irmãos, ele disse que de repente aquela mulher começou a torcer a cara. Mente miserável, eu não vim aqui para cantar não, vim aqui para orar. E eles começaram a cantando, aquilo foi alimentando um colinho no outro, e o demônio foi ficando desesperado. Por fim o demônio disse: ô irmão Tiago, encarecidamente, para de cantar. Eu não vim aqui para cantar, eu vim aqui para orar. Deixa eu falar com o senhor uma coisa, eu não saio com oração não. Eu sou aquele espírito que entrou no salão, o senhor sai com louvor. Então sai, em nome de Jesus, não volta aqui mais não. Nunca mais, irmãos, tivendo problema com esse demônio. Irmãos, eu não sei se está pelo enxergo direito, eu vou perguntar: por acaso o Marcelo está aqui hoje? Não. Está não, né? E o Marcelo estava presente nisso que eu vou falar aqui. Eu fiz uma viagem missionária para Minas Gerais, Santo Amaro de Minas Gerais, quase todo mundo, não é parente meu, primo, meu avô era de todas as terras lá e morreu. E quando nós chegamos lá, estava eu, Marcelo, Paulo Agnes, a esposa dele, a irmã Peire, vocês conhecem. E aí nós fizemos um culto ao ar livre, e de repente
uma mulher pede oração, Paulo começa a orar por ela, o demônio manifestou de uma forma que eu nunca vi igual. Entrou pela mão dela e eu estava segurando o braço dela. Debaixo da minha mão formou um volume enorme. Eu fiquei, tirei a mão fora, peguei do ar, e que foi andando para toda mulher. E o demônio manifestou e disse que eu tinha 12 anos. Os crentes começaram a correr tudo, né? Ficou lá com os obreiros. Eu, né, falecido Paulo Agno, o pastor da igreja lá, os obreiros, nós corremos quase todo mundo. E os descrentes, não, passa mal assim mesmo, de vez em quando. Isso é normal, tem que levar para o médico. E o demônio dizia na boca dela: tem 12 anos que eu estou nessa família, eu não vou sair daqui. Aí eu lembrei da história do irmão Tiago. Eu falei: irmãos, vamos cantar aquele hino aí? Acho que é 430 lá, se eu estou enganado, 470. A poder, sim, força e vigor, frente e sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia em Cristo Jesus. Irmão, nós começamos a louvar o Senhor Cristo. E a mulher estava deitada no sofá. O demônio saiu dela de tal forma que ela estava sentada, com a mão para cima, chorando copiosamente. E eu disse: a senhora está aceitando Jesus? Ela disse: sim, eu estou aceitando Jesus. Aleluia. Ela disse: irmãos, eu sou uma mulher muito envergonhada, irmãos. Eu sou muito acanhada. Eu estou sofrendo, tenho sofrido muito. Irmãos, e aquela mulher ficou liberta, com louvor, aleluia, daquela tarde. E o nome do Senhor foi glorificado naquela cidade, porque todo mundo viu essa pequenininha, todo mundo viu isso. Agora eu quero falar, irmãos, sobre um demônio que você não expulsa no nome, na autoridade, que é no nome de Jesus. Você não expulsa com a palavra, não expulsa com oração de jejum, não expulsa com louvor. É o demônio que ele ataca a sua prosperidade, que ataca as suas finanças. Você já conhece o texto, mas eu tenho que falar isso. O profeta Malaquias, Deus falando através deles: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te havemos roubado? Nos dízimos e das ofertas ao sábado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e trarei sobre vós a maior bastância. E eu repreenderei o devorador. Esse devorador, irmãos, é o demônio que ataca a prosperidade de qualquer pessoa, principalmente da igreja, quando você não prioriza o dízimo e as ofertas ao sábado. Irmãos, a gente sabe que as coisas não estão fáceis para ninguém. Eu toda a vida eu venho lidando com dificuldade financeira. Eu era motorista, nunca ganhei grandes salários. Quando o Senhor me quis só na obra, eu tinha 4 filhos. E aí eu passei a fazer a obra sem salário de ninguém, de igreja nem de patrão, porque eu não trabalhava para ninguém. A igreja não tinha compromisso comigo, porque a igreja não me designou, meu pastor não me designou para estar fazendo alguma obra. Quem me designou foi Deus, eu aceitei, mesmo sendo membro da igreja, prossegui fazendo a obra de Deus. Até hoje, se você me virar de cabeça para baixo, não vai cair nada aqui não. Eu passei a ganhar um salário mínimo no INSS por causa da minha visão, porque eu era motorista. Então passaram a me dar aquele benefício de DPC, né? Ou LOAS, que não é uma aposentadoria. Se eu morrer, a primeira mulher fica, coitada, não é saudável, é verdade, é sem dinheiro, não tem direito a 10%, nem empréstimo consignado nem nada. Mas estou feliz porque o senhor me concedeu esse salário de 2009 para cá. Aí eu quero te falar uma coisa aqui, mas por favor, não me interprete mal. Eu toda a vida, mesmo
nessas condições. Eu sempre dizimei, eu sempre ofertei na obra do Senhor, dentro da minha capacidade, na obra missionária, nos cultos, né? Às vezes eu não posso corresponder com todas as ofertas, não, mas sempre. Irmãos, e pela misericórdia de Deus, o patrimônio que eu tenho hoje, né, que Deus proporcionou para mim, sem fim de igreja de ninguém, Deus criou os meios. Hoje eu estou oferecendo lá, são 3 pagamentos por 350 mil, se alguém quiser comprar, viu? Então, se você somar isso, vai dar 1,050 milhões. O meu patrimônio hoje vale 1,050 milhões. E eu agradeço, eu devo tudo isso a Deus, porque eu nunca tive dinheiro exatamente para estar fazendo aquilo lá. Deus trabalhou de uma forma e foi me conduzindo para isso aí. Eu não estou falando isso para envergonhar ninguém, mas para te incentivar. Prioriza o dízimo. Porque aí, irmãos, às vezes você não acha que é o demônio, você acha que é só a circunstância, é só a crise. Não, irmãos. Quando você consegue fazer isso, você vai ver que o seu salário, ele vai render mais. Entendeu? E às vezes quando você não dá o dízimo, às vezes porque você não concorda com alguma coisa que o pastor faz na igreja. A última igreja que eu pastoreei, havia algumas irmãs que não concordavam de pagar Uber para mim, para a igreja, se eu não dirigir da igreja, com a visão desse jeito, mas quando eu enxergava bem, eu não fazia questão de andar a pé. Mas hoje eu estou bastante limitado. E a irmã, porque não concordava com isso, ela não dava o dízimo na igreja. Uma senhora, mulher de Deus, entendeu? Não estou falando isso aqui para denegrir a imagem dela, não. Uma das mulheres mais crentes da igreja. E um dia o Senhor me revelou que ela não estava dizimando, mas que o inimigo estava tragando muito mais do que o dízimo dela. Sempre enferma, gastando dinheiro com remédio. O Senhor vai atuar na sua saúde, o Senhor vai atuar nas suas finanças, nos seus negócios. Deus vai fazer você prosperar quando você priorizar o dízimo da casa do Senhor. A obra de Deus não vai parar, irmão. Se eu deixar de dizimar, Deus não dá sujeito. Deus não está, irmãos, refém de ninguém, não. Mas todo crente, irmãos, fiel, ele é dizimista. Agora, irmãos, é incrível quando você vê às vezes o pastor ou o obreiro que não é dizimista. Essa igreja, quando eu fui para lá, em janeiro de 2020, o dízimo foi R$100, uma irmã só. O dirigente não dava dízimo, o presbítero não pagava dízimo, ninguém. Como é que a igreja vai sobreviver, irmãos? Quando eu saí de lá, o último mês meu lá, que foi janeiro de 2022, a igreja vendeu lá num lugarzinho difícil R$6.300. Deixamos um terreno comprado. Dei R$30.000 de entrada, deixei a primeira prestação paga e um terreno com uma cozinha montada com geladeira, fogão, uma maquita, uma furadeira, 2 pás, 2 enxadas, uma picareta, uma cavadeira, um carrinho de mão. Deixei a igreja equipada para começar a construção do novo templo. E os irmãos estão lá, de vento em pouco, fazendo a obra de Deus lá, dizimando e contribuindo com o Senhor, todo mundo abençoado. O irmão que eu pedi consagração, ele era cooperador, consagrado de água, serve água para os irmãos lá no povo. Conversei com ele, ele disse: pastor, eu estou apertado. Tinha uma areia lá que precisa sair da porta da igreja, e não tinha onde guardar aquela areia, a igreja não tem espaço nenhum, o tempo que tem lá. Eu disse: meu irmão, você não está precisando de areia, não? Ah, pastor, estou precisando fazer um pedaço de muro. Eu falei: não leva essa areia para você. Ele falou: eu nunca peguei, pastor, porque o dirigente que estava aí nunca me falou nada. Eu falei: não, meu irmão, ó, carrega para você, faz seu pedaço de muro lá. Aí o outro dirigente que estava de mim, lá, você deu areia para o montão, eu falei: e quando a igreja precisar, como é que vai fazer? Ah,
Daqui uns dias ele mesmo vai estar dizimando a igreja aqui. Deus vai abençoar esse povo daqui a pouco. Irmãos, não levou 30 dias. Esse irmão Antônio deu um dízimo de R$1.000 de igreja. Daí mais 15 dias deu outro dízimo de R$1.000. Passou mais um mês ou dois, ele deu mais 600 e poucos reais de dízimo. Foi, meu irmão, só o Gil você deu aqui agora, então quase uma caçamba de areia, então 2, 3 caçambas. E Deus está abençoando a igreja lá, eles estão felizes, a igreja está crescendo. Estão prosperando porque voltaram a dizimar. E esse demônio, irmãos, esse demônio devorador, você não expulsa do coração daí com jejum. Você expulsa ele fazendo um propósito com Deus. Eu quero convidar a igreja a colocar-se de pé. Nós vamos fazer uma oração. E se você olhar para trás, você vai dizer, pastor, eu estou devendo tanto que eu não tenho nem como pagar o atrasado. Não vou pagar atrasado não. Vou renovar a aliança com Deus. Vou começar daqui para frente, você vê o dízimo. Você, irmão, irmã, obreiros, né? Às vezes a coisa não paga por a gente, né? Uma vez eu peguei R$500, irmãos, emprestaram para pagar dízimo, porque meu dízimo estava atrasado. E você acha que me fez falta? Não. Glória a Deus, irmãos, cada dia mais o Senhor tem abençoado a mim e a minha família. Louvado seja Deus. Então nós vamos fazer uma oração agora, uma oração de conserto. Se você quiser, coloca a mão no teu coração e promete para Deus que a partir de hoje você vai ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Amém? Difícil dar amém, né? Fala de dinheiro, né, irmãos? Amém, igreja? Amém! Louvado seja Deus. Feche os seus olhos e fala com Deus esta hora, porque é você que vai fazer o compromisso com Deus. Deus sabe das suas dificuldades, dos seus apertos, sabe de tudo. Pai querido, Pai santo, Pai de amor, nesse culto de missão, Senhor, onde nós vimos as formas de expulsar todos os tipos de demônios, Senhor. Existe muita gente sofrendo, Senhor, na área das finanças, na área da prosperidade. As coisas não andam, não vão para frente, porque, Senhor, desprezaram o dízimo da casa do Senhor. E eu quero pedir o Senhor agora, Pai, que cada um que está renovando a aliança contigo, fazendo compromisso, perdoa o que ficou para trás e ajuda, Senhor, cada um dos seus filhos. Meu Deus, a renovar essa aliança contigo. Pai poderoso, Pai maravilhoso. Porque, Pai, o Senhor sabe, a maior dificuldade da obra missionária é dinheiro. Não tem dinheiro que cubra a demanda e a necessidade da tua obra, Senhor. Por isso, Senhor, toca agora em cada coração, renova a sua aliança com os seus filhos, e que toda espécie de demônio seja expulso em nome de Jesus, pela tua palavra, pelo louvor da família, dos negócios, do casamento, e que a tua igreja seja abençoada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.